Então, boa tarde. Boa tarde não, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu tô gravando agora, boa tarde. Nossa aula vai ser quinta-feira de manhã. Galerinha do primeiro ano do ensino médio do Colégio Confep, turminha boa, hein? Criativa que só vem. Então, galera, a gente vai falar um pouquinho ainda de arte antiga e para mencionar um pouquinho, só para fazer um retrocesso, a gente falou um pouquinho das pirâmides e de como a arte antiga ela tem uma forte influência nos dias atuais para nós. Então nós vimos algumas criações e também capas de disco. Eu acredito que vocês tenham visto o documentário e, sem dúvida nenhuma, todo esse material extra que a professora traz, por ser a disciplina de História da Arte, é muito importante para aprofundamento do conteúdo e para que o conhecimento fique bem enraizado na mente de vocês, tá? Falando ainda de arte egípcia, agora a gente vai adentrar o mundo da arte egípcia, falar um pouquinho por que ela existe e quais eram os fundamentos dela. Ah, como vocês viram em história sobre o Egito Antigo, até ontem a gente participou da live do tio Chico. Eu sugiro que na próxima semana vocês participem porque é muito legal. E estava a Sofia, a Ana Clara, eu não me lembro quem mais estava, mas eu sei que alguns alunos interagiram comigo. Vocês viram ali algumas informações que tem na paródia do tio Chico e que vocês também veem com ele no ensino médio. Por que é importante a gente fazer esse link com a disciplina de história? Para que isso tenha um sentido, o aprendizado de vocês compreendam a importância de se estudar a arte. Porque enquanto a história ela conta como essas pessoas viviam, ela conta sobre todo o sistema do povo egípcio na Idade Antiga, a arte ela mostra mais profundamente como essas pessoas viviam. A arte ela consegue até transmitir o pensamento das pessoas. Sim, porque ela mostra o que está dentro da pessoa. Os medos, os anseios, o que eles consideravam realmente importante. Os egípcios eles eram muito ritualistas, ou seja, tudo tinha um sentido divino. E eles eram politeístas. Inclusive, o próprio faraó era considerado um deus. Eu já vou falar do faraó, mas antes disso, para entender essa importância dos deuses, foi encontrado no túmulo de um dos faraós é, 740 nomes de deuses. Olha só, 740 nomes. Porque muitas coisas são encontradas nesses túmulos para que possa ser contada a história do Egito Antigo. O nome do faraó, da qual foi encontrado esse relato de 740 nomes, é Tutmés III. Tutmés III, tá? E também eles tinham uma estrutura divina que era de tríade. É um pouco parecida, porque a igreja cristã católica ela tem também a trindade, mais ou menos assim. E os três deuses principais dessa tríade, os mais importantes, eram Ísis, Osíris e Horus. Até esses deuses eles tinham a imagem zoomórficas, que está no conteúdo ali da página 6 da apostila de vocês. Que eram essas imagens zoomórficas? A cabeça de animal e o corpo de ser humano. Tinha, se eu não me engano, o Horus tinha a cabeça de falcão e o corpo de homem. Tá? Além desses animais, os que eles mais utilizavam era gatos, por isso que os gatos têm essa postura assim independente. E eles, até se vocês perceberem em alguns filmes e também coisas que se assemelham ao Egito, sempre vai ter um gato. E eles ficavam numa posição de deuses mesmo, sim, que por conta deles terem essa junção de homem e de animal, eles idolatravam alguns animais. E os faraós, por serem considerados deuses, eles contratavam pessoas ou artistas para registrarem em seus túmulos, porque sim, os egípcios
a gente pode até dizer que é uma arte da morte, né? Porque eles valorizavam a vida após a morte. Na realidade, eles consideravam, algumas literaturas mencionam que os egípcios, eles consideravam a vida que era mais importante era a que vinha depois da morte. E esta vida depois da morte deles não é tal qual a gente conhece. Eles acreditavam que eles tinham um corpo material nessa vida pós-morte, o que explica a mumificação, o que explica a criação de muitas coisas que eles valorizavam no túmulo. Então, os faraós, por conta disso, se tem uma vida pós-morte que era mais valorizada e eles acreditavam que tudo que eles, com todos os objetos que eram enterrados junto com eles, eles levavam para essa vida pós-morte, eles cuidavam de que este túmulo fosse bem construído e bem ornamentado em vida. E eles mesmos escolhiam como tinha que ser. E aí os faraós, eles contratavam esses artistas que faziam desenhos nos seus túmulos, e os desenhos retratavam a vida cotidiana deles. Quanto mais próspera essa vida, mais próspera seria a vida após morte. E também essa questão de ser uma arte que eles estivesse muito relacionada com a importância que eles davam à vida após morte, a gente tem como exemplo disso as pirâmides. A gente poderia falar da mumificação, a gente poderia falar das pirâmides. Por que tudo isso? Para assegurar a felicidade eterna. Porque essa vida terrena era passageira, a vida eterna era depois da morte. Só que a vida depois da morte, ela ia com toda a parte material da vida terrena. Então, quanto mais ornamentado, quanto mais valorizado isso, mais felicidade ele teria nesta vida pós-morte. Então, dá pra gente imaginar aí que é uma arte da morte, né? Até dentre os objetos que eram enterrados junto com o povo egípcio, tinham joias, objetos de marfim, objetos de cerâmica que eles utilizavam. Também eles até a plaquinha que era utilizada para delinear os olhos deles, eles pediam que fossem enterrados juntos. Os desenhos, que era essa ilustração que eles faziam, também tinha um detalhezinho importante. A hierarquia ela era bem sinalizada nessas representações, ou seja, quanto maior o posto hierárquico, ou quanto maior o poder de um egípcio, maior seria a representação dele em desenho. Então ficava muito claro a posição que essa pessoa exercia naquela época. Olha quanta coisa a gente consegue compreender através da arte. E isso mostra que a arte é muito importante para a gente compreender a nossa existência no mundo. E por que o Egito? Você já falou, continente africano. Nós, brasileiros, somos formados o povo brasileiro é formado por africanos, indígenas e portugueses, mas maioria da África. Até no Museu Rosa Cruz, que é o Museu Egípcio, que é um passeio que está em programação, inclusive, tem a cantora, né, é uma reconstrução forense de uma cantora que provavelmente morreu com 25 anos. E quando vocês virem essa reconstrução forense do rosto dela que fizeram, vocês vão perceber quantas características tem com as mulheres brasileiras. Principalmente muitas das cantoras que são de algumas regiões específicas do Brasil. Então a gente vê muita semelhança, sabe? A questão dos olhos um pouco puxados, que às vezes a gente tem bastante pessoas que não são negras, mas elas têm traços de pessoas que são negras ou mulatas e assim vai. É essa mistura linda que é o Brasil. Com base nisso também, os desenhos eles obedeciam uma característica ou uma estrutura que era chamada lei da frontalidade.
a lei da frontalidade e também a visão compósita, que era chamado, e isso vocês encontrarão na página 8 da apostila de vocês. Tá. Na lei da frontalidade, a gente vê ali, ó, como vocês estão vendo o desenho que a professora colocou aí na imagem, frontalmente os ombros e os braços, eles são vistos. E de perfil a gente vê as pernas e a cabeça. Então, por isso que a cabeça ela fica aqui de lado, né? E as pernas também, vocês estão percebendo, e os ombros e os braços, eles são frontais. E os olhos, eles são desenhados, a representação dos olhos, ela é sempre para frente também, tá? E é com base nessa lei da frontalidade que o primeiro ano vai criar uma arte só de vocês, mas é baseada na lei da frontalidade. Eu vou dar algumas dicas, mas assim, vocês são extremamente criativos e uma coisa também que eu noto neste primeiro ano é que tem estilos diferentes de desenho. Então eu vou dar a base e a criatividade fica por conta de vocês, o que vocês vão criar. Você pode fazer um autorretrato baseado na arte egípcia, obedecendo à lei da frontalidade. Você pode criar um cenário egípcio utilizando os membros, ou seja, as pessoas que você vai retratar neste desenho, utilizando a lei da frontalidade. E, inclusive, também, se você quiser produzir os animais, né, as imagens zoomórficas, os deuses egípcios, também fica bem legal. Tem aluno que gosta de retratar algum deus egípcio. E vocês podem colocar as escritas, os hieróglifos, que fica bonito também, se quiser fazer uma moldura com hieróglifo ou incluir na imagem. Procurem utilizar as cores que estão na arte, que nós temos aí algumas artes na apostila de vocês. Também vocês podem consultar na internet, no Google tem inúmeras imagens que têm uma base para o desenho de vocês. Pode ser uma releitura também. Eu gosto, por exemplo, vou citar aqui um exemplo, né? Eu quero desenhar a fenda do biquíni, mas com a lei da frontalidade num cenário egípcio. Legal também. Eu sei que tem gente que gosta de parodiar alguma coisa. Aí o céu é o limite, tá? Eu sei que vocês são bem criativos e por isso que eu deixo. Mas a única exigência é que eu obedeça ao estilo de arte egípcia e principalmente a lei da frontalidade, que vocês poderão ler maiores detalhes na página 8. Esta atividade eu vou lançar no material de apoio, mas ela vai ter um prazo maior, tá? Ela é para a semana que vem vocês me entregar. O que eu vou pedir para quinta-feira é que vocês façam a atividade da página 7, debaixo do tópico Aprecie. Para isso, embora eu tenha explanado aqui, mas leiam atentamente as páginas 6 ao 8 da apostila e respondam as 3 perguntinhas que tem ali debaixo do tópico Aprecie, certo? Porque essas 3 perguntas eu gostaria de discutir um pouquinho mais a fundo com vocês na nossa aula ao vivo, quinta-feira, certo? Eu estou tentando fazer uma surpresa na quinta-feira, não sei se eu vou conseguir, porque eu estou tentando elaborar uma paródia. Eu fiquei empolgada com esse negócio de música e arte, tá? Vamos ver se vai dar certo da gente bolar alguma coisa aí. Quem tiver sugestões pode mandar para mim, tá bom? Bons estudos para vocês, cuidem-se, fiquem com Deus e um beijo no coração. Até quinta-feira!